Quando se trata de ebola, a primeira coisa que você precisa saber é que esse vírus parece algo saído de um filme de terror. Primeiro vem a febre, depois uma diarreia incontrolável. Em seguida, a pessoa começa a sofrer um monte de hemorragias. E enquanto tudo isso acontece, ela perde o contato com a realidade e entra em um estado de delírio. Por fim, em questão de dias extremamente dolorosos, ela está morta. A África Ocidental enfrenta recorrentes surtos da doença desde que ela foi descoberta, em 1976 no antigo Zaire, a atual República Democrática do Congo. Mas quando falamos de ebola, estamos falando de várias espécies de vírus. O ebola reston, por exemplo, já infectou criadores de porcos e até tratadores de macacos nos Estados Unidos, mas sem causar sintomas e não matou ninguém até hoje. Já o bundibugyo é o irmão caçula, descoberto em 2007, quando causou um surto em Uganda. O ebola Sudão é o irmão mais recluso, que só circula na mesma região. E o irmão mais velho e mais famoso, causador dos maiores estragos, é a espécie Ebola Zaire. Os cientistas acreditam que os morcegos sejam os hospedeiros naturais da doença. Isso porque em 2013 um menino de 2 anos morreu em uma aldeia na Guiné. Provavelmente ele contraiu o vírus ao ingerir algum alimento contaminado pela saliva ou pelas fezes de um morcego. Ou, como é muito comum naquela região do mundo, pode ter comido a carne do morcego. Como se a morte do menino de 2 anos já não fosse trágica o suficiente, uma semana depois o vírus também matou sua mãe, sua irmã e, em seguida, a sua avó. Mas como assim? Como um vírus pode se espalhar e matar tão rápido? Então, em algumas aldeias africanas, é comum preparar o corpo para o enterro por meio de um ritual de limpeza, que envolve retirar do cadáver alimentos e excrementos, sem proteção, é claro. Só que o ebola é transmitido quando fluidos corporais entram em contato com os olhos, nariz ou boca. Portanto, não é nenhum absurdo dizer que 2 pessoas que viajaram para o funeral da avó tenham contraído ebola e levado o vírus de volta para suas aldeias. Depois de escapar do ponto inicial do surto, o vírus altamente contagioso se espalha rapidamente. E em questão de dias, o vírus pode sair de uma aldeia na Guiné e ter o seu primeiro caso registrado em Monróvia, na capital da Libéria. Tá, mas existe um tratamento para esse vírus, né? Sim, ele existe e é bem eficaz. E quanto antes o tratamento começar, maiores são as chances de sobrevivência. As organizações Médicos Sem Fronteiras e a Cruz Vermelha têm vários hospitais de campanha e centros de tratamento espalhados pela África, justamente para atender os casos de ebola naquelas regiões. Mas estamos falando da África, um continente que há décadas convive com a fome, a pobreza e, principalmente, a guerra. Vamos contar que na África, rebeldes avançam para o sul da República Democrática do Congo em uma tentativa de expandir o controle no país. Ontem, os rebeldes tomaram o aeroporto da cidade de Goma e obrigaram milhares de pessoas a fugirem de casa. Eles acusam... Congo, Libéria e Serra Leoa são países que convivem com guerras civis há décadas. Essa mistura de ebola e guerra forma o que é descrito pela Cruz Vermelha como mistura catastrófica. E de fato é, porque por mais que as organizações internacionais e o próprio governo se esforcem para conter o avanço da doença, é impossível combater o vírus, enquanto vilarejos são atacados, bombas caem em hospitais e explosivos são detonados em unidades de triagem. Mas não é só isso. Esses ataques desumanos deslocam pessoas infectadas para outras províncias. Isso dificulta e muito o rastreamento e até mesmo o registro de novos casos. E isso faz com que a rapidez do contágio supere pra caramba a capacidade de resposta. Recentemente, a Médicos Sem Fronteiras suspendeu suas atividades de combate ao ebola na província de Kivu do Norte, após sucessivos ataques aos 2 centros de tratamento. Esses ataques não só destroem infraestruturas, mas também impedem que as organizações conquistem a confiança daquela população. E guarde muito bem essa palavra, confiança, porque ela vai ser muito importante daqui para frente. Mas não é só a guerra que dá força ao ebola. A miséria e as condições de vida totalmente insalubres potencializam demais essa doença. Vejam esse exemplo. Para tentar controlar a epidemia de ebola, a Libéria isolou aldeias remotas, batizando de Aldeias da Peste. A ideia era de que essas aldeias ficassem em quarentena e seus moradores isolados, justamente para que o vírus não saísse dali. A princípio, parece uma boa ideia, mas na prática,
O resultado foi devastador. O governo isolou as aldeias, mas não tratou nem alimentou os doentes. Isso quer dizer que os moradores foram simplesmente abandonados e entregues de bandeja ao vírus Ebola. Eles não receberam comida, não receberam cuidados médicos nem para as crianças, nem ajuda do governo, nada. Sem remédios, comida e sem água, a única opção foi burlar a quarentena e usar violência para conseguir comida. Isso gerou mais conflitos e espalhou mais ainda a doença, logo em um país que já não consegue mais combater o vírus. Ok, então faz o seguinte, pegue uma região extremamente pobre, com um governo corrupto e sedento por poder. Jogue um vírus mortal dentro dela. Adicione uma guerra civil sangrenta de modo que ela destrua hospitais e centros de tratamento. Isole os doentes, mas não dê tratamento e nem comida. Pronto. Você acabou de conceber uma crise humanitária sem precedentes, mas ainda falta um ingrediente nessa receita, e é justamente ele que vai atrapalhar todos os seus planos de conter essa crise. The fight against the Ebola outbreak in West Africa suffered a major setback this weekend. A clinic and quarantine center for suspected patients in the Liberian capital of Monrovia was attacked late yesterday, and infected items were removed. The fear of the deadly Ebola virus turned ugly in Liberia as an angry mob raided a treatment center in the largest slum in the capital of Monrovia. The mob forced open an isolation ward, chanting "No Ebola" in West Point, and looted the clinic, removing contaminated medical items, instruments and soiled bedding. 8 corpos foram encontrados em uma latrina de uma aldeia na Guiné. Os corpos eram de médicos e jornalistas que tentavam conscientizar a população sobre o Ebola. Em Serra Leoa, outro país duramente atingido pelo vírus, os moradores se revoltaram nas ruas de Kenema, após boatos de que o Ebola era apenas uma farsa para permitir que os médicos roubassem o sangue das pessoas. A violência na Guiné e em Serra Leoa não são casos isolados. Eles traduzem o maior desafio para os médicos que combatem o Ebola. Eles devem combater não apenas uma doença perigosa, mas também a percepção local de que a doença não existe. Mas isso não surgiu do nada. A cada novo surto, um enorme investimento de recursos financeiros focados exclusivamente no Ebola é liberado pelo governo, por outros países e por organizações de filantropia. Só que esses investimentos e esse dinheiro não é percebido de forma prática por ninguém. Em uma região já negligenciada que sofre com conflitos, violência e necessidade de saúde a longo prazo, essa falta de resultados vira combustível para boatos e teorias sobre a real existência da doença. Lembra que eu te falei sobre a palavra confiança? Pois é, a falta dela é tanta que algumas famílias fogem de suas casas quando um parente morre de ebola. Elas abandonam o corpo em vez de notificar as autoridades. Tudo isso por medo de serem colocadas em quarentena. Só que além disso, o uso da polícia e das forças armadas para obrigar as pessoas a cumprirem as medidas sanitárias afasta ainda mais a comunidade e atrapalha demais o controle da epidemia. Mas outras coisas também favorecem a desconfiança, como o adiamento oficial das eleições da Libéria devido ao surto de ebola. Só isso já gerou suspeitas de que o ebola seja uma manobra política. Uma avaliação recente realizada em Ituri sugere que cerca de 1/3 dos entrevistados não acreditava que o ebola fosse uma doença real, considerando, em vez disso, um fenômeno espiritual ou um produto de feitiçaria. Historicamente, o ebola é restrito a países africanos muito pobres, sem estrutura médica e centros de pesquisa. E é por isso mesmo que a indústria farmacêutica não se preocupa nem um pouco em investir numa vacina. Então, se você estava preocupado com o ebola, pode ficar tranquilo. O motivo para não termos uma vacina comercial até hoje é justamente porque o ebola depende da miséria para se espalhar. A pobreza cria o ebola. O ebola cresce com a guerra e a guerra cria soldados. Se você quer saber como mercenários influenciam fortemente essa guerra, clique no vídeo que está na sua tela. E eu te vejo em alguns segundos.